Inspira pelo nariz. Vamos expirar pela boca. Inspira. Continua inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos fazer um movimento com o pescoço, de soltar de um lado para o outro. Roda completamente o pescoço, eleva o queixo lá em cima e a cabeça lá atrás. Faz o máximo de amplitude que conseguir com o pescoço. Agora a gente vai fazer uma massagem aqui nos ombros, ó, com a mão direita lá no ombro esquerdo. Depois no outro. Vai apertando com os dedinhos, ó, deixando soltar a musculatura. Expande lá pro pescoço, lá atrás na coluna, onde conseguir alcançar. E vai descendo esse carinho, essa massagem aqui para os ombros. Vai apertando o seu braço direito, fazendo uma massagem no antebraço, movimentando. Quando chegar nas mãos, expande bastante, ó, faz em cada dedinho. Em cada dedinho vai apertando, movimentando o dedão. E vai apertando o braço mais um pouco. Sente aí aonde que precisa desse carinho, dessa massagem. E chega lá no pescoço de novo, nos ombros. Aperta com os dedos, observa se tem algum nódulo, algum sinal de tensão. E agora vamos colocar os dois braços em cima dos joelhos. Fecha os olhos um pouquinho e observa a diferença do braço direito para o braço esquerdo. Observa a diferença depois que você tocou seu braço, massageou, acariciou. E agora a gente vai para o outro lado. Faz uma massagem no ombro esquerdo. Aperta com os dedinhos. Tira aí os nódulos de tensão com os ombros. E vai descendo essa massagem pro braço, pro antebraço. Apertando, massageando, acariciando você mesmo. Isso, respira, inspira. Lembra de trazer o ar enquanto você massageia seus dedos, aperta seus dedos, as mãos. Massageia a mão direita, a palma da mão, a parte de cima, os dedinhos. E vai subindo novamente, dando mais um carinho para você mesma, nos ombros. Aí, agora descansa os dois braços em cima dos joelhos. Vamos fazer 3 respirações bem profundas, que a gente vai expandir o abdômen e depois expandir o peito e depois expirar. Então, inspira
Leva o ar lá para o abdômen, enche o abdômen de ar, depois enche o pulmão de ar, depois solta pelo nariz o pulmão, depois solta o abdômen. Então, mais 2 vezes, inspira, expira. Aí, pode abrir os olhos. Pode ir voltando. Deixa eu abaixar aqui esse som. Espero que tenha dado para chegar aí de forma mais tranquila. Deixa eu ver aqui como estamos aqui. Aí fica à vontade, Lu, eu vou fazer uma parte aqui da teoria, aí dá pra você ir, fica à vontade aí. Só revisando um pouco do exercício da aula passada, talvez, não sei se ficou alguma dúvida, mas eu vou só resumir o exercício, porque ele é um exercício muito, muito potente. Quando você conseguir fazer, ele ajuda a desbloquear. Foi muito legal com a Mônica, ela conseguiu... Foi muito interessante, porque assim, ó, o exercício, a gente faz uma coluna, você vai escrever, são 3 colunas. Na primeira coluna, ensina, você coloca os sentimentos que você mais marcantes da sua infância. Na segunda, da adolescência. Na terceira, da vida adulta. E foi muito legal porque a Mo não conseguia pensar em emoções da adolescência dela. E eu falei que às vezes, quando a gente passa por alguma situação muito sofrida, muito difícil, a nossa mente bloqueia as emoções. Então, tem gente que não consegue lembrar da infância, né? Não consegue lembrar de coisas da infância, porque bloqueou, né? A mente realmente bloqueia quando é algo que dói muito, que machuca muito. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo pensar em algumas emoções que ela tinha, e com certeza isso vai reverberar, né? A filha dela é adolescente agora, e traz muito dessa adolescência da mãe também, né? E do pai. Na verdade, até 7 anos o filho vive muito o que é da mãe. E dos 7 ao 14 o que é do pai. Né? Então, e aí qual que é a ideia do exercício? Perceber os sentimentos, as emoções que se repetem nas 3 colunas. Né? Por quê? De alguma forma, essas emoções que estão se repetindo na sua vida, elas estão te impedindo de exercer o seu propósito, né? As emoções ruins, né? Claro. As emoções ruins que estão se repetindo, elas estão te impedindo, né, de acessar algo em você, que é essa plenitude, né? Esse propósito maior, essa tranquilidade, porque elas estão sempre lá, né? Por exemplo, uma sensação de ansiedade que você sempre carrega, te impede de encontrar um lugar de tranquilidade. E aí a ideia, primeiro, é ver esses sentimentos que se repetem. Segundo, observar se tem algum sentimento negativo que parou de se repetir, porque ou você conseguiu curar, ou eles foram guardados ali dentro, né, de uma forma que ele começa a vir mascarado através de sintomas físicos. Algum sentimento novo que surgiu na fase adulta também pode indicar algo que você está trazendo dos seus ancestrais. Então, por exemplo, você nunca teve medo de avião. E aí, aos 30 anos, você começa a ter um pavor de altura, de avião, essa coisa que você não consegue explicar. E aí você vai ver algum ancestral, por exemplo, faleceu, né, de morte, caiu de avião e faleceu. De alguma forma, você vai carregando essas emoções também. Então, essas emoções que surgem, novas, né, de estranhas, pode ser isso, sistêmico. Né? E 4, observar se alguém na sua família também partilha dessas emoções fortes que você tem. Então, por exemplo, para mim, eu coloquei aqui essa ansiedade, essa pressa, minha mãe carrega muito. Então, é algo que já me chama para olhar. Depois, a gente vai reconhecer quais são as emoções. A gente vai fazer outra folha com 4 colunas. E aí, na primeira, a gente vai colocar quais são as emoções primárias, quais são as emoções...
Calma aí que eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho. Mas quais são as emoções secundárias primeiro? Todas as emoções secundárias. Na outra coluna, quais são as emoções primárias? E na outra coluna, quais são as crenças que sustentam essas emoções? Então, por exemplo, a emoção secundária, ela mascara uma emoção primária, né? A emoção primária é raiva, tristeza, medo e alegria. Então, se eu tenho ali uma ansiedade, tem a ver com um medo de não dar tempo, de não ser suficiente, né? Eu preciso fazer tudo rápido para poder dar tempo. Então, é um medo de eu não ser o suficiente. Qual que é a minha crença? Eu não sou boa o suficiente. E aí eu vou fazer uma frase positiva dessa minha crença. Eu sou o suficiente. Eu sou linda. Eu sou inteligente. Eu sou esperta, né? E vou criar frases positivas, frases curtas, de preferência que comecem com isso, com essa frase. Eu sou. E essas frases vão virar afirmações que você vai repetir todos os dias. Isso vai ajudar muito a trazer clareza para o teu inconsciente, para limpar as crenças negativas e limpar essas emoções, porque as emoções estão vindo para te mostrar essa crença, né? Elas têm esse papel, essa função. Então, esse exercício, quando ele é feito de forma completa, a ideia é chegar nessas frases finais, que vão virar afirmações para você repetir para você diariamente, tá? Se ficar alguma dúvida, gente, com relação ao exercício, vocês podem colocar nos comentários lá na Hotmart, aqui embaixo, ou vocês podem me mandar também lá no WhatsApp, tá? Eu vou ficar disponível aí por um tempo para poder tirar a dúvida de vocês. Agora, na aula 2, a gente vai olhar para as emoções dos nossos filhos, né? Como que a gente lida com as emoções intensas dos nossos filhos de forma respeitosa. Agora que a gente já entendeu o que são emoções primárias, o que são emoções secundárias, quais são as emoções que nós carregamos na nossa história, a gente vai olhar para os nossos filhos, tá? Porque é muito importante a gente olhar para isso antes, tá? Igual a gente estava conversando, não adianta eu colocar a culpa toda no meu filho e querer resolver o meu filho se eu não estou disposta a olhar para mim, para minha história, para minha infância, para as minhas emoções. Então, o que a gente vai fazer hoje? Acho que tá gravando, tá? A gente vai ver o que está por trás do comportamento. Quais são... a gente vai descobrir qual é o nosso estilo parental, que é o exercício que a gente vai fazer. A gente vai fazer um teste. Os efeitos da preparação emocional, a gente vai voltar lá naqueles 5 passos da preparação emocional, né, para ver se ficou alguma dúvida. E aí eu vou falar de outras estratégias, né, e aí eu trago aqui inteligência emocional, disciplina positiva, educação consciente, teoria do apego, um monte de coisa. Mas eu selecionei as ferramentas que eu acho que vão ser mais importantes para vocês colocarem em prática já, agora, no final dessa aula com o filho de vocês, tá? O que é muito importante a gente entender antes de a gente entrar nesse mundo aí das emoções, dos comportamentos do nosso filho? Lu, e aí isso aqui que eu tava querendo te dizer, ó. Olha só. Os comportamentos, eles são só a pontinha do iceberg. É só o que tá em cima, tá? O que existe embaixo são as crenças, as emoções guardadas. Então é pra cá que a gente tem que olhar, tá? Não adianta a gente olhar pro comportamento de birra, de choro. Ah, meu filho me bate, meu filho desobedece, ele morde, ele tem uma melancolia, ele grita, né? Ou ele tá muito depressivo, ou ele tá muito isso, ou muito aquilo. Tudo bem. Esses comportamentos, eles são sinais. Eles vão nos mostrar algo, tá? Só que antes, aí a gente precisa pegar esse comportamento e desdobrar ele para entender o que tá atrás. É a mesma coisa que funciona com as nossas emoções. A gente tem, às vezes, bloqueios, sofrimentos e travas que a gente não consegue explicar de onde vem. Mas o que está enraizado lá? Primeiro, num primeiro nível, as emoções secundárias, que são aquelas emoções que disfarçam as nossas emoções primárias, né? Então, por exemplo, eu me sinto insegura, nervosa, ou eu me sinto alegre, animada, mas vamos falar aqui das emoções ruins. As emoções boas são ótimas, a gente agradece, né? A gente agradece, que bom que na minha infância eu senti muita alegria, na minha adolescência eu me senti muito pertencente, né? Mas a gente precisa olhar para essas emoções que são os nossos desafios, porque é lá que a gente vai curar, o que a gente precisa curar. Então, por exemplo,
Deixa eu ver. Oi, Lu. Pode falar. Quer ligar o microfone? Ah, não tá conseguindo acompanhar. Tá bom. Tá bom. Fica tranquila, que se você precisar sair, eu vou gravando aqui, depois você pega, tá? Mas se quiser falar alguma coisa também, manda aí no... Oi, Mari. Oi, agora eu consegui falar. É... Me escuta? Tô escutando. Tá. Ô, Mari, desculpa, eu não, eu não vou conseguir participar. Tá Uma bom. pena. Tá bom, mas vai Você ficar desculpa. gravado lá quando você sentir. Vai vir no momento certo. Você assiste, tá? Tá, Fica tá bom. tranquilo. Peço Beijo. desculpas. Um Não, beijão. tranquilo, beijo. Tchau. Então, o que tá por trás dessas emoções? Secundárias são as emoções primárias, que é raiva, tristeza, medo e alegria. E essas emoções primárias, e é isso que a gente fez nesse primeiro exercício. A gente tirou o que estava aqui mascarado, olhou mais profundo. E quando a gente olha para as emoções primárias de forma profunda e a gente resolve aquela raiva, a gente resolve aquele medo, a gente encontra a gente na essência. Então, justamente porque a gente está lidando com as crenças por trás do comportamento, entende? Qual que é a maior necessidade de todo ser humano? No fundo, lá no inconsciente, no mais profundo, a necessidade de ser aceito e se sentir importante. Então, quando a gente é aceito e se sente importante, a gente a gente não precisa se comportar mal. A gente não tem esses sentimentos ruins, né? Mas a gente precisa manifestar isso de alguma forma quando a gente não está se sentindo aceito e importante da forma como nós somos, da forma como somos em essência, né? E com certeza a educação tradicional que nós fomos educados, elas nos afasta da nossa essência. Ela nos afasta dessa necessidade de se sentir aceito e importante. Porque a educação tradicional vê a criança como um mini adulto. Ela não pode expressar a verdade dela como ela é. Ela precisa se comportar de tal forma para ser aceita. E a gente vai moldando e colocando as crianças dentro de caixinhas. É isso que a gente vem fazendo. Então, essa é a ideia dos comportamentos, tá? O comportamento está aqui e aqui por trás existe tudo isso que a gente precisa olhar, que é o que a gente está olhando desde a primeira aula, tá? E agora eu vou explicar um pouco dos estilos parentais. Os estilos parentais, eles são negligente, permissivo ou preparadores emocionais ou autoritário. Né? E aí, dentro desse gráfico, eu criei esse gráfico que eu acho que fica muito prático para a gente conseguir entender. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos falar um pouco dos estilos parentais, tá? O estilo parental o que acontece? Nesse gráfico tem o eixo da conexão, aqui, né? Aqui o eixo da conexão e o eixo do autoritarismo. Então, aqui menos conexão, menos autoritarismo, mais autoritarismo. O que está aqui embaixo? Com pouca conexão e pouco autoritarismo. São os pais negligentes. Né? O que são os pais negligentes? São aqueles pais que eles são ou simplistas, né, que a gente chama, ou seja, que eles não dão importância nenhuma para as emoções da criança. Por que a criança sente? Eles banalizam o sentimento da criança, né? Então, tá sentindo raiva, deixa pra lá, ignora, né? Tipo, tudo ignora a criança. Eles são os pais negligentes, ou seja,
Eles não são autoritários, eles não estão tentando impor nada, mas eles também não têm conexão. Esses são os pais negligentes. O que são os pais que eles são? Eles têm um pouco de conexão e um pouco de autoritarismo, né? Bem pouco. Ali quase a mesma quantidade do que os negligentes. São os pais permissivos demais. Ou seja, são os pais, na verdade, baixíssimo autoritarismo, né? Eles são permissivos demais. Eles são sem limites. Então você pode fazer o que você quiser. Deixa a criança fazer o que ela quiser. Né? Então, eles aceitam as emoções dos filhos, então existe um pouco de conexão, mas eles não sabem o que fazer com essas emoções da criança. Né? Então, entende o desejo da criança, mas não a necessidade de afeto e de carinho. Então, continua atendendo às necessidades do adulto. Por quê? Quando eu sou permissivo demais, por exemplo, minha criança me pede toda hora um doce, me pede toda hora um presente. Aí eu vou e dou. Por que eu tô toda hora dando coisas pra essa criança? Pra eu não ter que me conectar com ela. Pra eu não ter que sentar no chão e brincar com ela. Então, os pais permissivos demais, eles não deixam de ser violentos. Porque eles não estão olhando pra necessidade da criança. Uma criança que pede, por exemplo, muito doce, muito brinquedo, ela tá o tempo todo pedindo coisas e recebendo, essa criança, ela tá querendo dizer, de alguma forma, que ela precisa da tua atenção, que ela precisa do teu carinho, que ela precisa do teu aconchego. E você não dá, porque você tá dando coisas para que essa criança se sinta satisfeita ali, mas não tá preenchendo o que está por baixo, entende? Esse é o permissivo demais. E existem os pais que são autoritários, então eles já estão aqui na ponta do gráfico. Eles têm muito autoritarismo, mas pouca conexão. Porque o autoritarismo também não tá nem aí pro sentimento da criança. É uma ordem sem liberdade nenhuma. Então você faz porque eu mando, né? Sem escolhas. E critica os sentimentos da criança. Aí que tá. Ele não só ignora o sentimento, ele critica. Então quando a criança sente raiva, ele julga, ele bate, ele briga. Quando a criança sente tristeza, ele fala, né? Vai chorar e vou te dar motivo pra chorar. Né? Então aí vou te bater para você ter motivo para chorar. Esses são os pais que são autoritários demais. Eles não dão liberdade para a criança sentir, para a criança expressar, né? A verdadeira vontade, o verdadeiro eu, a verdadeira autoestima da criança. E aí, o que são os pais preparadores emocionais ou os pais da educação consciente? Esses são os pais que eles estão ali no meio, né? Eles têm muita conexão e pouco autoritarismo. Né? Por quê? Porque eles são pais que preparam emocionalmente, ou seja, eles permitem que a criança sinta, mas eles não ignoram igual os pais negligentes e nem julgam os sentimentos igual os pais autoritários. Eles preparam essa criança emocionalmente. Ou seja, você tem escolhas dentro dos limites que estabelecem um respeito pelo todo. Pelo todo, por mim mesmo, né? E pelas pessoas e pelo ambiente que a gente tá. Então, é uma liberdade com limites, mas também eu preparo você para lidar com as suas emoções. Né? Eu te ensino o que fazer com a tua raiva, de forma que seja respeitoso com você mesmo. Então, você não precisa se bater, você não precisa bater nos outros, você não precisa chutar a mesa, nem quebrar as coisas no chão. Mas quais são as formas que você pode lidar com a tua raiva, sendo que você não precisa reprimir, porque a gente entende aqui que sentir raiva é natural, é importante e todo ser humano sente, né? E a gente já viu o quanto que a raiva é importante para a gente aprender a estabelecer os nossos limites e a gente já viu tanto que as emoções têm um objetivo final, né? As emoções são importantes para alguma coisa, para nos mostrar alguma coisa. E agora tem um teste, né? Um teste que vai dizer qual o seu estilo parental. Então, eu vou passar esse teste para vocês e esse teste vai ficar gravado lá na plataforma. E é um teste grande de 80 questões que vocês vão precisar se dedicar um tempo, mas vocês vão encontrar qual desses 4 são o estilo parental que você vem fazendo até agora com o teu filho, tá? E não é para se sentir culpada, não é para se sentir julgada. Esses testes, eles vão te abrir um caminho de solução. Eles vão te mostrar onde você precisa melhorar, tá? É isso que é importante. Não é o resultado se você não é, porque na verdade a gente não nasce, gente, nós não nascemos pais preparadores emocionais. Nós nascemos
confusos e perdidos com relação às nossas próprias emoções. Então não tem como a gente nascer um pai consciente, porque nós não tivemos essa criação, nós não temos esse entendimento. Só quando a gente começa a se trabalhar, a se buscar, a entender as nossas emoções, é que a gente consegue ajudar os nossos filhos a lidar com as emoções deles. E isso é a regra básica da inteligência emocional para a criação de filhos. É primeiro eu entender as minhas emoções, entende? Então vocês vão fazer esse teste, e aí vocês vão entender. E aí agora, quais são os resultados da preparação emocional? Quando a gente, desde pequenos, né, desde bebês, a gente lida com os nossos filhos de forma inteligente emocionalmente. Ou seja, a gente prepara os nossos filhos para lidar com as emoções deles. E quais são os resultados que a ciência já comprovou, né? Estudando famílias desde pequenas, estudando a relação dos pais, né? Então, estudaram vários pais, né? E dentro de todos esses estilos parentais, e estudaram a relação com os filhos, e estudaram esses filhos à medida que eles foram crescendo e entrando na adolescência e na vida adulta. E quais são os benefícios que eles perceberam comprovadamente, né? Com uma grande quantidade de famílias, que eles conseguiram comprovar que isso de fato acontece quando a gente tem uma educação que respeita as emoções dos nossos filhos e que ensina os nossos filhos a lidarem com as emoções deles. Os filhos são fisicamente mais saudáveis, por quê? Porque a gente sabe, né, que as emoções, elas são ali a base, o princípio da manifestação das doenças físicas e dos sintomas. Então, por trás de todo sintoma e toda doença física, existem emoções guardadas e reprimidas, tá? Às vezes por anos, e às vezes por gerações e gerações essas emoções estão sendo reprimidas. Porque a gente já sabe, né, cientificamente comprovado, principalmente pela epigenética, que é essa nova área da ciência que vem estudando como que a gente passa tudo que a gente vive pelos genes, né? Por trás do nosso DNA. Então, então, fisicamente mais saudáveis, filhos com melhor desempenho acadêmico. Claro, eles não precisam ficar preocupados e tristes pelo que eles estão sentindo e está sendo reprimido. Eles estão livres para focar em outras coisas. Quem já tentou estudar triste? Tá com raiva de alguém, tá sentindo aquele rancor, aquela raiva? Já tentou estudar? Sentar para ler, estudar ou aprender ou ver qualquer coisa? Às vezes nenhum filme a gente consegue ver. Porque a gente não consegue se dedicar enquanto a gente tá com as nossas emoções todas bagunçadas ali e reprimidas. Né? Ou quando alguém reprime, ou quando alguém ignora as nossas emoções. Então, é isso, né? As emoções, elas são a nossa base estrutural. Então, essas crianças que tiveram preparo emocional na infância se dão melhor com os amigos, filhos que têm menos problemas de comportamento, né? Porque a gente viu lá o nosso iceberg do comportamento. O comportamento é só a pontinha, as emoções são a base ali de tudo. Menos emoções negativas e mais emoções positivas, né? E é óbvio, a gente não vai deixar de ter emoções negativas, porque as emoções negativas, elas são importantes para nos mostrar coisas da vida, né? Limites, medos, tudo isso é importante. Raiva, medo, tristeza são importantes. Elas existem por algum motivo. Não adianta a gente querer só ignorar e mascarar as emoções. Não é assim que elas funcionam. Elas vêm para nos mostrar algo. E enquanto a gente não enxergar esse algo, elas vão ficar ali, ruminando, atrapalhando a gente a ir pra vida, a fazer as coisas da vida. Então, são filhos que são mais saudáveis emocionalmente e têm mais capacidade de se acalmar sozinhos. E isso é inteligência emocional, né? Eles se livram mais rápido dos sentimentos ruins e procuram atividades produtivas. Gente, porque é isso. O sentimento ruim, ele não vai deixar de acontecer. Mas ele vem te mostrar algo. E quando você vê esse algo, você consegue resolver. E aí você vai fazer coisas mais produtivas do que ficar simplesmente chorando ou entrar numa depressão, né? Ou criar uma mágoa, uma raiva de uma pessoa que aquilo não te libera pra vida. Entende? Então é muito essencial, né? Os 5 passos da preparação emocional, que eu já passei pra vocês lá no aulão. Mas eu quero repetir aqui, né? Como que a gente lida com o filho quando ele tá com um momento difícil, né? Uma criança que tá ali tendo uma birra ou tá tendo algum problema emocional. Uma criança de 5, 6 anos que tem um problema com a priminha, com o amiguinho, né? Que, por exemplo,
na escola não quer dançar com um amiguinho, né, na festa, ou que tá com medo de chatear um amiguinho porque prefere ficar com outro, essas coisas que existem, né, nas relações. Então, primeiro, a gente vai conversar com o nosso filho sobre uma situação dessas, né, que mexeu com as emoções e você sentiu que ele tá ali agoniado. Então, você vai primeiro perceber as suas próprias emoções. E isso é o primeiro passo. Eu já consigo lidar com as minhas emoções? Né? Eu estou bem agora? Porque isso é muito importante, eu vou até pular. Quando não usar a preparação emocional? Quando a gente estiver com pressa, quando tiver muita gente perto, plateia, né? Não tem nada a ver, você precisa conversar só com o teu filho, você e teu filho, gerar conexão, né? Gerar empatia, é só você e ele. Você não vai conseguir fazer isso com a família inteira olhando, com a família inteira julgando, né? Teu filho tá no meio de uma birra, aí você vai lá agachar na frente de todo mundo e querer fazer uma preparação emocional. Não. A preparação emocional é você e seu filho, tá? Num momento tranquilo, num momento calmo, né? Espera a birra passar. No momento da birra, o melhor é você ficar ali, né? Mostrar que você tá ali disponível, que se ele precisar, você tá ali. Nunca abandona uma criança sozinha enquanto ela tá fazendo birra, porque ela não sabe lidar com aquelas emoções. Aquele corpinho, aquele ser de 1, 2 anos, 3 anos de vida, não teve tempo suficiente para aprender a lidar com tanta emoção. Porque é muita, de frustração, de tristeza, de raiva, de medo, aquela criança sente. E sente muito forte. E ela não desenvolveu ainda neurologicamente, né, parte do cérebro, que é a parte tanto do hemisfério direito, que é a parte lógica, quanto ao segundo andar do cérebro, que é a parte do córtex cerebral, não estão desenvolvidos ainda suficientemente para que essa criança consiga lidar com as próprias emoções sozinha. Então ela precisa do adulto para lidar com as emoções dela. Então, quando você estiver irritada, cansada, também não é uma hora. Então, você precisa estar bem, calma, disponível para lidar, para fazer um preparo emocional do teu filho. Segundo passo, reconhecer a emoção como oportunidade de orientação. Então, não é, ai que saco, outra birra, ai que saco, outro momento. Não. Oportunidade. Aconteceu alguma coisa na escola, alguma coisa difícil? Esses dias uma colega nossa aí, seguidora, disse que o filho dela foi pra escola. Vou usar esse exemplo, tá? Ele foi pra escola, ele tem cabelo grande e os amiguinhos ficaram falando que ele tinha cabelo de menina. Então, assim, primeira coisa que essa mãe precisa fazer. Ai, tô puta, vou lá na escola brigar com todo mundo. Não. Primeira coisa, observa as suas emoções. Observa o que você sente a respeito disso, né? Segundo, reconheça essa situação como uma oportunidade de orientação. Você vai ensinar o teu filho agora. Olha que bom que aconteceu isso para eu ensinar meu filho a lidar com tristeza. Com a tristeza que ele está sentindo de ser desencaixado, ou com a sensação de frustração, de não se sentir suficiente, de não se sentir bem. Eu vou ensinar ele a lidar com isso agora que ele tem 5 anos, 6 anos. Ele não vai precisar viver uma vida inteira se sentindo mal, se sentindo desencaixado, se sentindo insuficiente, gerando a crença da incapacidade, a crença da insuficiência, a crença de eu não sou bom o bastante, de eu não consigo fazer sozinho, né? E é isso, olha que oportunidade. Passo 2. Ouvir com empatia e legitimar os sentimentos da criança. Filho, o que é que você está sentindo em relação a isso? Como foi para você viver isso? E aí ele vai dizer, e aí você tem que preparar o seu ouvido para você simplesmente ouvir, simplesmente escutar o que teu filho tem a dizer. E como é difícil a gente fazer isso, né? Como é difícil parar para ouvir. A gente quer sempre ficar falando para a criança o que ela tem que fazer. E você simplesmente deixar o seu filho dizer como é para ele viver essa situação. O que é que ele sente, aonde ele sente. E aí você percebe, você vai ficar atenta ao olhar, às mãos, ao movimento corporal, ao movimento físico dele. Para você realmente sentir empatia. Para você realmente sentir o que ele sente. Trazer para você a emoção que ele sente. Porque a partir da empatia que a gente consegue gerar essa conexão com o nosso filho e ajudar. Senão a gente não consegue ajudar nossos filhos. Enquanto a gente está ali julgando, mas você ficou triste só por conta dessa coisinha? Não, você tá se colocando num lugar de... que não, cara, você tá tentando, né, dizer pro teu filho o que é que ele tem que sentir. E aí ele vai começar a se sentir desenquadrado,
Porque ele não deveria estar sentindo isso. Eu não deveria estar sentindo essa tristeza. Realmente, se a mamãe tá me dizendo que isso é bobeira, deve ser bobeira mesmo. E aí que a gente vai ensinando as crianças a acabar com a própria autoestima delas, entende? Então, número 4, nomear e verbalizar. Isso é muito, muito importante porque a gente aqui está alinhando o nosso hemisfério esquerdo e direito do cérebro. E é por isso que eu falo que a gente está criando crianças por inteiro, filhos por inteiro. Né? Mas antes nós precisamos ser mães inteiras. Nós precisamos ser mães que também alinhamos, né? Trabalhamos com o nosso cérebro junto. Tanto o nosso hemisfério esquerdo racional, logístico, lógico, linguístico, com o nosso hemisfério direito, que é o hemisfério emocional, artístico, sensitivo, intuitivo, entende? A gente alinhar esses dois, né? O masculino e o feminino que existe dentro de nós. Então, eu dizer para a criança, filho, eu tô vendo que você está muito triste. Eu tô vendo que você está frustrada. Eu tô vendo que você está chateada, magoada. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos aqui. Aqui tem. Eu tô vendo que você está tensa, preocupada com a situação, né? Essa situação do cabelo. Eu tô vendo que você ficou muito triste, realmente, você tá se sentindo mal, né? Porque você acha que pelo que os seus coleguinhas falaram do seu cabelo, tenta dar nome, trazer pro nome, pro palpável esse sentimento. Isso já faz com que a criança organize no cérebro dela uma coisa que era monstruosa, gigantesca e que ela não tá entendendo nada, para uma coisa ali encaixotada. Então é isso. Eu estou com medo, eu estou frustrada, eu estou triste. Então trazer o nome da emoção é algo muito importante. Número 5, impor limites e ajudar a criança a encontrar soluções. Então, por exemplo, né, a criança está sentindo raiva de uma determinada situação. Eu estou com raiva porque eu não posso comer doce antes do almoço. Beleza, você já fez todos esses passos, você mostrou que você está ali disponível para a criança sabe que pode confiar em você, né? Ela sabe que você vai ser ali um modelo para seguir, né? Porque você também sente raiva. E como você lidar com a tua raiva, né? E como você lidar com a tua tristeza, e como você lidar com as suas emoções. Então, impor limites e ajudar a criança a encontrar soluções. Tudo bem sentir raiva, filho, mas você não pode bater na mamãe. Você não pode chutar a mesa e machucar o seu pezinho ou quebrar a mesa. Você não pode jogar as coisas no chão, porque aqui em casa a gente não acha respeitoso, tá? E como que a gente pode encontrar uma solução para esse seu problema? Você precisa extravasar essa raiva? Vamos gritar no travesseiro? Vamos pular na cama? Vamos sair correndo? Sabe? Vamos gritar. Existem várias formas de extravasar a raiva, né? E é importante extravasar a raiva. E depois, como que a gente pode encontrar a solução, né? Seu coleguinha não gostou do teu cabelo na escola? O que você pode dizer para ele quando você chegar lá? Né? Qual a solução que você encontra para esse problema, para isso que você está sentindo? E aí você deixa a criança gerar a solução primeiro, né? Principalmente se for mais velha, assim, né? Já tem 4 anos, 5 anos, ela já consegue pensar em soluções. E aí você vai dizer, olha, eu não acho que essa solução... Aí você não precisa nem dizer o que você acha, mas você pode ir gerando consequências, né? Para que essa criança, ela comece a pensar, então essa solução vai me gerar essa consequência. Mãe, isso eu não acho legal, né? Por exemplo, tô com raiva, a minha solução é ir lá e tipo assim, sei lá, eu rasguei um desenho, manchei o desenho, a criança fica muito, muito com raiva, chateada. Eu quero ir lá e rasgar e desenhar e jogar tinta em tudo que é lugar e isso é a solução? Bom, e depois você vai querer brincar e você não vai ter como brincar, porque você vai estragar os seus brinquedos. Você acha que é uma solução legal? Não, mamãe, essa solução não é legal. Né? Então, deixar a criança pensar em soluções. E se, mãe, eu quero cortar meu cabelo porque eu não gosto que meu cabelo assim, não sei o quê. Filho, você realmente não gosta do seu cabelo assim? Né? Você realmente quer ter o cabelo desse jeito? E aí, o que você pode, por exemplo, dizer pro teu colega quando você chegar na escola segunda-feira? E aí você vai cavando, você vai deixando a criança encontrando soluções, fazendo perguntas para ela. Você está ali desenvolvendo uma habilidade incrível nessa criança, que é a habilidade de resolução de problemas.
né? Essa criança vai ser um adulto que vai pensar e que não vai simplesmente aceitar as coisas como a gente recebe, as imposições e a autoridade, entende? Então esse é o passo a passo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês colocam perguntas aí. E agora, o que eu quero passar pra vocês são outras estratégias. E tá bem legal isso aqui, tá? São outras estratégias de inteligência emocional e ferramentas para lidar com o teu filho. Então, uma coisa muito importante. Não seja excessivamente crítico. Não seja o pai que tá toda hora, ai, que cabelo é esse, que roupa é essa, né? Tipo, xingando e colocando, dizendo pro teu filho, ai, você é muito isso, você é muito aquilo, e generalizando e criando nomes, né? Não seja esse pai, porque isso não gera empatia, não gera conexão com o teu filho. Você vai sempre ser o crítico ali. Usar a técnica do andaime, do encorajamento, e aí isso é muito importante. Não é dizer, filho, você é lindo, nossa, que desenho maravilhoso, porque existe uma diferença, né, entre encorajamento e elogio, né? Mas o que é a técnica do andaime? É você encorajar, mas para uma situação específica. Sem tipo assim, teu filho vem mostrar um desenho e você fala, ai, que perfeito, que maravilhoso, tudo certinho, lindo. Porque aí a criança, ela não entende, ela vai estar entendendo, a ideia que ela tende é que ela vai estar sempre ali querendo agradar para receber um elogio. E não pelo que ela é de fato. Então você dizer, nossa filho, você lembrou da mamãe, você quis me mostrar, que bom, obrigada filho, fico tão feliz que você tenha lembrado da mamãe. E essa criança depois ela vai fazer outro desenho, ela não vai estar nem aí se o desenho vai estar lindo, se não vai, ela vai fazer o que ela quiser. E ela sabe que a mamãe vai ficar feliz. É diferente da criança que vai querer fazer tudo perfeito e lindo e maravilhoso para poder agradar a mamãe, né? Então, e a técnica do andaime, ela seria assim, fazer uma situação específica, né? Tipo, nossa filho, você conseguiu fazer essa flor aqui muito legal, né? E aí isso vai encorajar ele a querer melhorar, né? Então, não fazer elogios pelo tipo, ai filho, você sempre faz um desenho lindo, né? Não, mas ali para cada momento, né? Tipo, teu filho tá desenhando e você diz, olha só, você conseguiu fazer isso, isso e isso. Qual parte você mais gostou? Qual cor dessa você mais gostou? Isso vai gerando na criança, a gente vai trabalhando a autoestima da criança, né? E a vontade dela de gerar a expressão dela. Não só para agradar, entende? Não só para receber o elogio, mas para poder encorajar aquela criança. Evitar ficar do lado do inimigo, né? Tipo, a criança teve problema com a professora na escola e você vai falar, tá, mas o que você fez para sua professora fazer isso? Né? Então, tipo, você já tá ali julgando a tua criança, nem sabe o que aconteceu, a criança já vai se sentir inadequada, porque você de cara já ficou do lado da outra pessoa. Não tente impor as soluções aos problemas dos seus filhos. É isso que a gente falou, né? Espera teu filho encontrar uma solução. Não é porque você é adulto que a tua solução é melhor. Às vezes a criança consegue trazer soluções incríveis que você nem tinha pensado. Principalmente se essa criança for um pouco maior, 5, 10 anos. Né? E você dá a chance dela de encontrar soluções, de se sentir boa para encontrar soluções. Escuta ativa e olho no olho. Isso é muito importante. Gente, a base de tudo é gerar conexão. E olhar no olho da criança, abaixar na altura dela, escutar o que ela diz, é o básico para gerar essa conexão. Educar pelo exemplo, né? Claro, o que você faz com a tua raiva? O que você faz com a tua tristeza? Você guarda? Você expressa? Você diz, filha, a mamãe tá muito triste hoje. Hoje não tá um dia legal para mim. Né? Eu faço muito isso com a Aurora. Porque a gente não tem... Eu vou ficar escondendo a minha emoção, sendo que ela já sabe, ela percebe que eu não tô bem. Aí eu vou ficar fingindo que eu tô bem. Eu choro pra ela e ela vem, me abraça, fala, mãe, tudo bem, vai ficar tudo bem. Né? As emoções é importante a gente expressar, faz parte de nós, não tem por que a gente ficar escondendo. Né? Isso que é importante chegar nesse lugar. Investir tempo de treinamento, né? Talvez não seja... Então, investir esse tempo, por exemplo, do preparo emocional, desses 5 passos, precisa de tempo. Você precisa de estar disponível. Você investir tempo de treinamento para qualquer coisa que você quer, né? Tipo, eu não quero que meu filho pule no sofá. Não é a primeira vez que você vai dizer que ele não vai pular. Você vai precisar de um tempo para ensinar ele que pular no sofá não é legal, mas pular talvez no tapete, em outro lugar, também, né? Vai mostrando alternativas.
Mas não é querer que teu filho acerte tudo de primeira e faça tudo certo de primeira. Né? Ele precisa de um tempo. Abraço e contato físico. Né? O abraço ele regula muito o nosso emocional, os nossos hormônios, né? Libera endorfina e regula tudo. Então, se tiver um momento difícil, o teu filho tá com raiva, tá com birra, a primeira coisa que tu pode dizer pra ele: filho, tu quer um abraço? Ou me dá um abraço. A mamãe precisa de um abraço agora. Quando você, por exemplo, não tá bem, tu vê que tá sem paciência, você pode dizer: a mamãe precisa de um abraço, né? E aí vocês se abraçam, se conectam e as coisas se acalmam. E aí sim, vocês podem fazer, entrar num preparo emocional legal, né? As pausas positivas, quando você sente que você não tá bem, você dá uma pausa, você sai de perto, você respira, né? Claro, se forem crianças muito pequenas, não é legal deixá-las sozinhas, mas você pode parar ali mesmo, respirar e dizer, né? A mamãe precisa respirar um pouco. Quadro de rotinas, né? São coisas que a gente ensina as famílias a criarem para que não precisa ficar toda hora, né? Vai escovar dente, vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É legal porque a criança já vai saber o segundo passo, porque ela fez parte daquela criação, né? A ideia do quadro de rotina é você criar junto com a criança de uma forma lúdica, para que ela se sinta pertencente. E é muito mais fácil a criança colaborar quando ela ajuda a criar a rotina, quando ela ajuda a criar a solução. Ela faz parte. Reuniões de famílias também são coisas legais, assim, tipo, coisas que vão acontecendo ao longo da semana que não ficaram resolvidas, podem ser resolvidas em um dia específico que está marcado a reunião da família. Então, e aí dá lugar para a criança falar, né? Entender que a criança faz parte, que ela tem espaço, ela pode dizer o que ela quiser, que ela não gostou. Outra coisa é o foco em soluções, né? A gente tem muito costume de, quebrou um negócio, que merda, aí xinga a criança, xinga isso, xinga aquilo e fica focando só no problema, mas qual que é a solução? Né? Vamos pegar um pano junto, limpar junto, vamos resolver esse problema juntos, né? É resolver problemas. A ideia não é ficar metendo, né, quebrando a cabeça em cima de problema. A ideia é encontrar soluções. Então, mostrar isso e ensinar isso é básico para a educação consciente também, né? Para essa educação diferente. E aí uma frase final que eu queria deixar, que é do Hang Not, que é a base muito, que eu acho que é muito importante, que todas as emoções são permitidas, mas nem todos os comportamentos o são. Então é isso, assim, as emoções fazem parte, elas são necessárias, mas nem todo comportamento é. E é isso que eu queria dizer pra vocês, tá bom? Vou desligar aqui o pessoal do Insta, qualquer coisa me chama lá no direct, estou disponível para conversar. Ai, meu Deus, eu girei a câmera. Um beijo.